Se eu perguntar para você que é cristão, o que é igreja? O que você me responderia? Talvez você saiba a resposta, mas eu quero dizer para você que muitos de nós respondem da forma errada. Vamos aprender o que é igreja? Para quem não me conhece, eu sou o Evangelista Hélio. Falaremos a seguir. Muitos cristãos, eles entendem que igreja é o local a qual ele está, ou seja, a sua denominação. E este é um erro muito grande. Infelizmente, muitos líderes religiosos que eles querem que você fique em sua denominação, eles o aprisionam naquele local. Eu vou te mostrar agora o termo igreja para que possamos começar a entender qual foi o propósito dos cristãos primitivos de colocar o nome de igreja. Vamos ver. A palavra igreja vem do grego ecclesia, assembleia, pelo latim ecclesia, assembleia do povo, igreja. Trata-se de edifício destinado ao culto de uma religião especialmente cristã, comunidade dos fiéis de determinada religião, autoridade religiosa. Vemos que foi assim que foi nos ensinado, que a igreja é o local a qual nós estamos, ainda que muitos de nós, cristãos, nós sabemos que nós somos a Igreja de Cristo, mas este vídeo é para informar para as pessoas que não têm este conhecimento o verdadeiro significado de igreja. Eclésia foi criada por Solon em 594 a.C. A Eclésia abria suas portas para todos os cidadãos para que se nomeassem e votassem magistrados, indiretamente votando para o aerópago, e estrategos para que se tivesse a decisão final acerca de legislação, guerra e paz, e para que os magistrados respondessem por seus anos no cargo. Vou destacar esta palavra estratego para que possamos entender melhor o seu significado. História na Grécia Antiga. Designação de cada um dos 10 magistrados que, responsáveis por assuntos militares, eram eleitos pelo povo. Militar, estrategista, aquele que possui grande conhecimento em estratégia. A palavra grega que deu origem ao termo igreja é eclésia, que significa tirados para fora. E é isso que somos, aqueles tirados para fora do mundo pelo sacrifício de Cristo. Quem está na igreja foi arrancado do mundo. Isto significa deixar para trás tudo aquilo que nos prendia à nossa vida antiga. Eu só quero deixar bem claro que este termo, quem está na igreja, eu particularmente não concordo muito, porque dá a entender aquilo que foi falado um pouco antes, como sendo o local a qual você está. Eu prefiro dizer quem é igreja, foi arrancado do mundo. Como acabamos de ver, este termo tirados para fora, ele se encaixa na palavra do Senhor Jesus, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que a igreja de Jesus Cristo são aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado,
todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. E a partir de então, quando você vai ao batismo, você anuncia que você mudou de uma pessoa que tinha um conhecimento para um novo conhecimento. Você sai daquele mundo a qual você vivia e agora você vai viver um novo mundo. A partir de então, agora você vai ter novidade de vida. A sua vida agora vai ser baseada na palavra de Deus. Ainda que você esteja vivendo no mundo, mas você vive o mundo espiritual, a qual é ensinado pela palavra. É esta palavra que nos orienta o caminho a seguir. E o caminho é o Senhor Jesus. Também ela nos ensina qual é o nosso alimento para podermos fortalecer o nosso espírito. Aí o próprio Jesus, ele se apresenta como o pão da vida, porque a partir de então nós estaremos nos alimentando da sua palavra, que vai nos fortalecer espiritualmente. Portanto, igreja é sim um corpo de pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e o seu corpo agora é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo agora ele habita em nós. Esta é a morada do Espírito Santo. Então, às vezes, as pessoas entendem que a igreja é o local. A igreja somos nós, o local a qual o Espírito Santo habita. O lugar a qual nós estamos reunidos para juntos adorarmos ao Senhor, ele se chama casa de oração. Muitos, eles colocam ali a sua denominação. Um tem a denominação A, o outro tem a denominação B, a C e assim por diante. E, infelizmente, essas denominações faz com que nós, os cristãos do Senhor, que é a sua igreja única, não existe outra, faz com que nós sejamos separados, porque existe a denominação A, B e a C, e muitos de nós, por não entendermos que a igreja é uma só, nos dividimos. É por isso que nós vemos muitos líderes religiosos falando mal da outra denominação. Preste bem a atenção. Quando eles estão brigando a respeito de denominação, eles estão falando daquilo que eles criaram, que é a denominação deles. Não estão falando de igreja, porque eles nem podem falar de igreja quando eles dizem a minha igreja, a minha ovelha. Não, quando eles dizem isto, você já fique sabendo que esses não são homens de Deus, eles são lobos querendo tirar aquilo que é do Senhor. A igreja é do Senhor, a ovelha é do Senhor. Eles podem dizer, como diz a palavra de Deus, a qual o Senhor Jesus deu a responsabilidade para Pedro, para que ele cuidasse das ovelhas. Veja o que diz a palavra. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me?
Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Como acabamos de ver, o Senhor Jesus, ele chama Simão Pedro para uma obra. Esta era a obra que ele iria fazer de cuidar das ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, a princípio ele diz: cuide dos cordeirinhos. E logo em seguida ele diz: cuide das minhas ovelhas. E a pergunta que incomodou Simão Pedro foi aquela: tu me amas? 3 vezes ele perguntou e ele ficou pensando: por que será que ele fez tantas perguntas? Mas eu digo que a partir do momento que ele começou a cuidar dos cordeirinhos e das ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veio a lembrança porque Jesus havia lhe perguntado 3 vezes se ele amava o Senhor. Porque agora ele estava responsável por aquilo que o Senhor veio, que era resgatar um povo. O povo que estava ali agora o aceitando como Senhor e Salvador. Mas ele agora não poderia continuar ali junto com eles. Por isso, ele deu esta responsabilidade para Simão Pedro. E Simão Pedro, com certeza, ele dividiu o seu trabalho com os outros apóstolos, como nós vemos na palavra, que todos trabalharam na obra do Senhor. E a igreja de Jesus Cristo é esta, é o povo que o aceita como Senhor e Salvador. Não vamos confundir aquilo que é com aquilo que dizem para nós que é. Porque se você entende que o local a qual você está é a igreja, eu sinto em te dizer que, infelizmente, por muitos entenderem assim, esses líderes que estão ali em sua casa de oração, eles vão fazer de tudo para que você permaneça ali. Porque hoje existem muitas denominações e muitos deles estão preocupados que você saia daí e vá para o outro lugar. Mas você só deixa o Senhor Jesus o dia que você negar o seu nome, que você não querer mais fazer parte da igreja. Não é que você não queira fazer mais parte daquele local a qual você está, mas é dizer que você não quer mais compromisso com a palavra de Deus. Aí sim, você nega o Senhor Jesus, aí você passa de não ser mais agora a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui fazendo este vídeo para dizer que existem muitos líderes que eles pegam a palavra e dizem coisas a qual não são verdadeiras. E infelizmente muitos, por não buscar o conhecimento, eles estão sendo levados ao erro e ficando presos naquele lugar a qual muitas vezes eles não estão se sentindo bem. E por eles serem aprisionados ali, eles passam a ficar naquele lugar em sofrimento, acreditando que eles devem pagar este preço, porque ali é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo que a igreja é você, o seu corpo, que habita o Espírito Santo do Senhor. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.